receita bruta é o valor que você recebe pela venda dos produtos ou serviços da sua empresa. Portanto, simples. É o preço da camisa vezes a quantidade. Então, se eu tenho no meu estoque 50 camisas dessa e ela vale R$10, eu tenho R$500 aqui. Então, essa é a minha receita bruta. Ok? Acabei de colocar aqui também exemplo. Exemplo camisa já. 200 camisas por mês a R$120 cada uma. Sua receita bruta anual é de 120 vezes 200, que é vezes 12, né? 120 é a unidade, 200 é a quantidade de camisas, vezes 12, que é o ano. Então, 288 mil por ano é a sua receita bruta do ano inteiro. Aí, quais são as deduções dessas receitas brutas, né? A principal dedução feita na receita bruta são os impostos. Então, fica bem fácil. Então, a dedução da receita são os impostos. Então, a receita bruta menos a dedução da receita bruta, tem a receita líquida, que é tudo que tu vendeu, menos os impostos. ISS, ICMS. Então, se sua receita foi 288, segundo a tabela do Simples, a alíquota da dedução da receita bruta de 5,47 até o momento, você tem a receita líquida, que é a receita bruta menos as suas deduções. Então, a empresa teve um faturamento de 288 mil e uma dedução, segundo a tabela do Simples. Então, sua receita líquida seria 288 mil menos 12 mil, que é 215 mil. Isso é a sua receita líquida. Calma, que ainda não é lucro ou prejuízo. Depois você tem os custos dos bens ou serviços prestados, que são os custos diretamente relacionados com a produção do bem ou da sua prestação de serviço. Incluem bens e pessoas diretamente relacionadas. Tá? Então, vamos lá, por exemplo. Cada camisa ela custou R$30. Então, o custo de matéria-prima foi de 30. Então, eu comprei essa camisa a R$30 lá no meu fabricante, tá? Vezes 200, que é a quantidade lá que eu vendi, vezes 12, que é a quantidade de meses do ano. Então, são 72 mil, é o meu custo de bem, tá? Então, a loja tem um vendedor com salário mensal de 1.000, o custo do vendedor é 1.000 vezes 12 mil, vezes 1,8, que é são os encargos sociais, que dá igual a 21.600. Logo, os custos dos bens vendidos é de 72 mil menos 21.600, que dá 93 mil. Tá? Então isso aqui, eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado fácil. Pode ser que esses encargos sejam alterados, dependendo do momento que você está vendo esse curso. Pode ser que também a alíquota também aqui do Simples Nacional seja outra, dependendo da época que você veja esse curso, tá bom? O lucro bruto agora. Então a gente já viu até custos dos bens ou serviços prestados. Agora o lucro bruto é a receita líquida, que a gente viu voltar. A receita líquida está aqui de 215 mil, tá? Menos os custos dos bens e serviços, que a gente acabou de ver que foi 93,6. Então vamos lá. A empresa teve uma receita líquida de 288 mil, tá? Supondo que suas despesas operacionais, aluguel, material de escritório, limpeza, salário do caixa e administrativo totalizem 10 mil. Então, o seu lucro bruto é 288 menos os custos de bens e serviços, que dá igual a 194 mil. Beleza? Despesas operacionais são as despesas necessárias para a empresa vender o seu produto ou serviço e ainda mantê-la em funcionamento. Tá? Então, exemplo mais comum: marketing, administrativo, salário, despesas de juros, caso haja empréstimos, materiais de escritório, limpeza, depreciação, aluguel, serviços contábeis, luz, água. Então, tudo isso são despesas operacionais. São exemplos, tá? EBITDA, ou lucro operacional, representa quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de imposto de renda. Vamos para a prática, tá? Esse é um dos conceitos mais utilizados por investidores e empreendedores para medir o resultado da empresa. É aqui que o jogo ele começa a ganhar realidade. Então, supondo que suas despesas operacionais, aluguel, material de escritório, limpeza, salário do caixa, administrativo, despesas contábeis, tudo totaliza 10 mil e o seu EBITDA é igual a 194 mil menos 12 meses, vezes 10 mil das despesas, então é de 74 mil. Esse é o seu EBITDA. E a depreciação? A depreciação ela corresponde ao valor que um bem adquirido vai perdendo ao longo do tempo devido ao seu desgaste. Então, um carro novo você comprou a 30 mil, depois de um ano, quanto é que ele vale? 20? 15?
Então, se for no caso dos 20, ele depreciou 10 mil. Tá? O que deprecia ao longo do tempo? Máquina, computador, veículo, estabelecimento, uma série de coisas. E cada uma desses itens, eles têm um percentual de depreciação. Existe uma tabela de depreciação que a gente se baseia, principalmente dentro de empresas. Tá? Amortização. A amortização é um processo de quitação de uma dívida através do pagamento periódico, sendo que cada prestação representa uma parte do valor total da dívida mais os juros que incidem sobre ela. Exemplo prático é um empréstimo que você pegou e está todos os meses pagando. Basicamente a amortização é isso, você está amortizando. Cada parcela é uma amortização da sua dívida, beleza? Então a empresa Camisa já contraiu uma dívida de 10 mil para comprar mais produtos para o seu estoque. Ela deve ser paga em 5 prestações de 2 mil por ano. Sobre o valor da dívida a um juros de 10% ao ano. Logo, o valor da amortização será de 10 mil vezes 10% mais 2 mil, que é igual a 3 mil. Simples. Agora vamos para o resultado não operacional, que é a diferença entre receitas e despesas não operacionais, ou seja, que não estão relacionadas com o objetivo do negócio. Quais são os exemplos aqui bem comuns? Vendas de equipamentos, máquinas e veículos, subvenções para investimentos, patrocínios, ganho e perda com aplicações financeiras. Então isso não entra no seu resultado operacional, mas faz parte da sua DRE. Tá? Impostos também entram. Tá? Todas as informações de impostos você vai também inserir dentro da sua DRE. E para isso você precisa de um bom contador ou um bom advogado. Pronto, agora vamos lá. Imposto é o valor contábil que representa o resultado. Desculpa. Aqui a gente tem o valor contábil que representa o valor final do período contabilizado. Se o valor for positivo, vai ser o lucro líquido da empresa. Caso seja negativo, você tem um prejuízo líquido. Então, diante de todas essas contas que a gente fez, a gente tem que se a gente está com lucro ou se tem prejuízo. Então veja a importância da DRE. Né? Eu espero que isso tenha sido bem fácil de entender todos os cálculos que a gente fez. Se a gente colocasse aqui na ponta do lápis, a gente teria a certeza. Nesse caso foi positivo, né, pelo que a gente fez. Mas aqui a gente teria que inserir mais algumas coisas como depreciação, né, dependendo de cada empresa, dependendo de cada circunstância. Mas só com os números que a gente viu aqui, seria um resultado positivo, essa empresa estaria com lucro. Então é com a DRE que você consegue saber se tem lucro ou prejuízo dentro da sua empresa. Beleza?